Jansen Leiro Júnior, eu sou responsável pelo blog Teologando Só por Sensações e Poesia, e a pedido de diversas pessoas que queriam que a gente conversasse mais intimamente sobre os temas que nós abordamos no blog, sobre os variados assuntos que a gente conversa e que fala sobre teologia, poesia, temas variados, pediram que a gente conseguisse fazer uma conversa mais intimista, um bate-papo mesmo, sem nenhum texto específico, previamente marcado, uma coisa tranquila, como um bate-papo, em que depois você vai ter a oportunidade de fazer um comentário, um debate, e daí vamos iniciar uma conversa. Uma conversa em que você vai falar e uma conversa em que eu vou falar também, e à medida do possível nós vamos contextualizando esse bate-papo diário. Para que a coisa não fique muito perdida, nós vamos usar alguns temas como o tema que a gente vai trabalhar naquela semana, naquele período que nós definimos. Isso também nós vamos decidir juntos, conforme a gente for conversando e conforme os vídeos forem ficando prontos à medida que forem vistos e à medida que suscitarem maior quantidade de links e de acessos. A gente vai montar isso juntos, nós vamos conversar juntos e montar juntos esse canal que hoje a gente inaugura com esse bate-papo. Para a gente não começar essa coisa assim muito solta, vamos falar sobre o livro de Provérbios. Por que o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios ele é um livro que abre a possibilidade de discussões éticas, comportamentais, daquilo que a gente vive no dia a dia. Uma das coisas que eu mais gosto da teologia é quando ela se aplica à vida prática da pessoa. Falar eruditamente daquilo que poderia ser, do que não deveria ser, das exegeses e de tudo mais que o teólogo frio, na frieza da lei, estabelece, não é legal para a gente. No dia a dia da gente não funciona assim. A gente precisa ter mais sabores do que saberes, dizia Rubem Alves. Isso é muito legal. Então vamos trabalhar dessa forma, vamos conversar, bater um papo, e vamos começar batendo papo sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios vai dar para a gente essa oportunidade de discutir temas e discutir assuntos e comportamentos éticos do dia a dia da vida da gente. E começando o livro de Provérbios, vamos ler o capítulo 1, o versículo 1 ao 7, que na tradução que eu estou utilizando diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados, e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A Bíblia afirma que Salomão foi dos homens mais sábios do mundo e conhecedor das maiores quantidades de assuntos e temas que a vida daquela época oferecia. Ninguém além de Salomão tinha tanta sabedoria, e essa sabedoria de Salomão era conhecida por toda aquela região. Todo mundo era tão conhecida que reis e homens públicos viajavam por todo o Oriente Médio à procura de poder ouvir do seu conhecimento e da sua sabedoria. Foi assim que Salomão foi amealhando ao longo do tempo muitas riquezas, porque essas riquezas eram trazidas desses homens que iam ouvi-lo, e aos poucos ele foi amealhando, foi entesourando esses presentes que ele ganhava dos reis que iam procurá-lo para ouvir a sua sabedoria. Salomão faz uma advertência e não fala qualquer provérbio desde o início do livro de Provérbios pelo seguinte fato: ele faz um alerta. Nenhum provérbio vai ser dito, nenhum ensinamento será dado se primeiro ele não disser que a sabedoria tem início no temor do Senhor. Outras traduções dizem: a sabedoria é o princípio, o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa no temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é medo, não é um horror a Deus.
É, antes de mais nada, uma submissão desejosa, uma submissão escolhida, preferida, decidida. Submissão e subserviência que eu escolhi fazer, eu escolhi prestar ao Deus Criador, ao Deus que eu conheço como o Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Esse conceito de criação do Deus Criador era um conceito muito claro, muito próprio daquele povo. Eles não tinham dúvidas sobre isso, e esse temor era o que iniciava todo o comportamento do povo de Israel. Portanto, só poderia ser sábio aquele que começasse a partir do temor a Deus. Temor, portanto, era antes de mais nada o primeiro ato de adoração que o indivíduo pode fazer a Deus. Temer a Deus, ser submisso, honrá-lo e reconhecer nele o Criador de todas as coisas. E Salomão começa falando isso exatamente porque se não houver temor, não haverá sabedoria. O tolo não teme nem a sabedoria e não teme nem o autor da sabedoria. O tolo procura pela tolice, o tolo procura pela loucura. O tolo não quer ouvir o ensinamento, o tolo não quer sabedoria. O tolo não pode ouvir a sabedoria porque a sabedoria vai exatamente impedi-lo de fazer aquilo que ele planeja e aquilo para o qual ele vive, fazer o mal. O tolo, portanto, se aparta da sabedoria e o sábio dá ouvidos à sabedoria. Quem teme a Deus ouve a sabedoria. Esse é o princípio de toda a sabedoria, o temor a Deus. E nos próximos capítulos, então, nossos próximos encontros, os nossos próximos vídeos, nós vamos falar exatamente desta sabedoria, de cada um dos entendimentos que Salomão tem sobre a vida, sobre a ética, sobre o comportamento, sobre a vida, e vamos bater esse papo, conversar com vocês sobre o que é sábio, o que é loucura, o comportamento que se espera de um cristão, o comportamento que já se sabe que terá o tolo, e como a gente deixa de ser tolo para ser sábio, ou como a gente pode ser louco para ser sábio, usando a sabedoria de Deus, que para o homem é loucura. Eu espero você no próximo vídeo, e se você gostou desse vídeo, se você gostou desse bate-papo, se você gostou desse canal, eu peço que você clique aí no seu computador, gostei, depois se inscreva também para que você possa receber todas as atualizações, e a gente vai fazendo isso juntos, passo a passo, semana a semana, e nós vamos construir esse canal, tanto eu aqui com você e você daí onde estiver, e a gente vai bater esse papo dia a dia, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, nós vamos falar mais vezes, um grande abraço, tudo de bom para você.